a apostasia. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Segundo Pedro 3, 1-3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, 1, 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 2, 1-5. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 1 Timóteo 4, 3 e 4. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. Sabei, pois, isto, irmãos amados, mas todo o homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, 26-29. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse:
os reis dos gentios dominam sobre eles e os têm autoridade sobre eles. São chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Lucas 22, 24 a 27. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 1 Coríntios 12, 22 a 25. Línguas estranhas ensinadas, visões por autossugestões, danças movidas pelo emocional humano, evoluções movidas pela carne, a aparência do mal, ritual mundano, músicas transcendentais, rock pauleira, ritmos umbandistas, letras antropocêntricas, chamadas rítmicas malignas, tambores de invocação descuidada ou inocentes. Tudo isto provoca o zelo, a indignação e o aborrecimento do espírito. Se repreender severamente e por vontade de Deus, movido pelo Espírito Santo e por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, o zelo da sua casa devorará ao santo, sincero e verdadeiro, e não lhe serão imputadas nem glória, nem culpa. Constrangimento que se viu em Neemias e em Cristo também, como está escrito. Neemias. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas e vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias 12, 23 a 26. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós
a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Mateus 21, 12 a 14. Zelo de Paulo pela Igreja. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é de haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Deus está presente em todo lugar que clamar o seu nome ou for consagrado ao seu nome. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Contudo, não se ausenta dele se tiver um homem na brecha. Logo, Deus está presente, mas não impede ninguém de pecar voluntariamente, a menos que o homem, percebendo que o pecado jaz à sua porta, peça a Deus ajuda de sabedoria e livramento, para que possa dominar o pecado. É necessário que realmente não queira pecar, para que se cumpra em verdade a palavra que diz: o que eu quero fazer, isto não faço, e o que não quero fazer, isto faço. Logo, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o que eu não quero fazer, isto faço, e o que quero fazer, isto não faço. Logo, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Quanto a falar na congregação, ajuntamento ou igreja, Deus fala assim, mesmo que o homem se faça surdo, porque a palavra que ouvir, mesmo sendo falada por uma jumenta, será o suficiente para que eles fiquem indesculpáveis. Mas, infelizmente, o que mais se ouve nos púlpitos atualmente são palavras, teses, conceitos, doutrinas de homens, fábulas seculares, que provocam a ambição por coisas altas, reprovam as coisas humildes, simples e santas. Infelizmente, os mercenários e roubadores e ladrões têm ocupado o lugar santo e as hostes espirituais da maldade são aplaudidas, louvadas e reverenciadas nos santuários e nos púlpitos, o que claramente mostra a apostasia já presente, o esfriamento do amor acentuado e a temporada dos falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos cristos em plena atividade, e a maioria de nós encantada com belezas, riquezas e aparências, e não escutamos a voz da sabedoria clamando e dizendo: sai dela, povo meu.
Deus revela o que está oculto e que ninguém sabe, o que não entendeu nas Escrituras Sagradas. Mas não há necessidade de revelar o que alguns já sabem, principalmente se sabem que está errado. Para quem já conhece, não há revelação, mas as falsas revelações mostram o óbvio, o lógico, o racional. Porque são muitas as discrepâncias na conduta do homem e da congregação, tantas que até o ímpio conhece e reconhece e reprova, estando com isto já revelada e escandalizada. Deus está presente nos cultos. É o homem que se ausenta de Deus nele, quando deixa a vida, louvor e adoração em espírito e em verdade. Quando se deixa enganar ou, enganando e sendo enganados, prosseguem como cegos, guiando ou guiados por outros cegos.